Graça e paz. Amém, irmãos? Que bom que você está aí. Nós estamos aqui na igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Nós vamos começar a louvar nessa noite. Daqui a pouco o pastor estará dando início ao culto. Vamos nessa noite louvar ao Senhor juntos. Amém? Deus enviou seu filho amado para morrer. Glória a Deus, graça e paz do Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, que está nesse momento nos acompanhando, e Deus, Ele é maravilhoso. Eu queria te falar que Jesus, Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus, Ele está vivo, e é por isso que nós estamos aqui, apesar de tantas coisas que nós enfrentamos e temos que enfrentar sim, mas Ele continua vivo, Ele continua fazendo maravilhas, milagres, prodígios, Ele continua, e Ele está aqui nessa noite, está também na sua casa, eu tenho certeza. No Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos deles
e somos seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graça, nos seus átrios com louvor. Dá-lhe graça e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração a geração. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, e eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração nessa noite. Então você precisa convidar pessoas, convide pessoas para estar acompanhando com a gente, e eu tenho certeza que nós estamos ligados no mesmo Espírito, e eu tenho certeza que vai ser muita bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Ele. Eu convido você para fazer mais uma oração, e vamos orar, vamos colocar diante dEle a sua vida. Não importa o que você está enfrentando, não importa como o seu dia foi hoje, o importante é que Deus, Ele foi com você, e Ele será com você, e sempre será com você. E eu tenho certeza, se você está triste nesse momento, eu tenho certeza que Deus tem alegria para o seu coração. Se você está aflito agora, Ele tem paz para o seu coração. Se você está desesperado, Ele tem calma para você agora. Então nós vamos orar e vamos falar com Ele. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Antes de a gente chegar aqui, o Senhor já estava preparando esse culto para que essa pessoa que está nos assistindo agora pudesse ser, ó Deus, abençoada. E eu não tenho outra palavra nessa noite para falar sobre bênção do Senhor. Apesar que o nosso país, a nossa nação, o mundo está vivendo aí, ó Deus, em pandemia, mas nós estamos vivendo em cristologia. Nós estamos vivendo com Cristo. E quem está com Cristo, ele não teme nada, porque o Senhor é aquele Deus que traz paz nos lares de Conceição do Ipanema. O Senhor traz paz nos lares do Brasil, em qualquer lugar que essa pessoa está nos ouvindo, está nos assistindo. Que a paz do Senhor venha entrar nessa família e venha, ó Deus, trazer algo diferente. E eu creio, Senhor, que nessa noite nós estamos comemorando a vitória da ressurreição. O Senhor ressuscitou, e é por isso que nós não servimos, ó Deus, um cristianismo morto, nós servimos um cristianismo vivo. E nós estamos aqui nessa noite, eu, ó Deus, a equipe de louvor, e esse pessoal que está aí nos assistindo, para comemorar. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, e nós oramos para que essa pessoa, no decorrer desse culto e após esse culto também, essa pessoa venha ficar muito melhor do que estava, porque eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus é maravilhoso. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele levou a minha cruz, a cruz era minha, era sua, mas Ele levou essa cruz. Já pensou? Então é por isso que eu e você estamos livres. Então, mais que você possa estar enfrentando situações catastróficas na sua vida, você deve adorar a Ele, você deve glorificar, você deve enaltecer o nome dEle, porque Ele levou a cruz. Então, você deve estar adorando Ele nessa noite. Eu e você deve estar aqui adorando, glorificando, enaltecendo o Senhor, e eu tenho certeza disso. Vamos orar? Deus, mais uma vez, nós invocamos o nome do Senhor. Nós estamos aqui e acreditamos e confiamos no Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós vencemos mais um dia. É por isso que vencemos mais uma semana. É porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Não pelos nossos merecimentos, porque não merecemos nada, mas é a graça do Senhor. É aquilo que os teus servos acabaram de louvar aqui, a maravilhosa graça do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui e cremos, ó Deus, o teu poder, e sabemos que o Senhor é fiel em todo tempo nas nossas vidas. Deus fala conosco através da sua palavra, que cada pessoa que chegou, ó Deus, está agora nos assistindo, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor possa falar o nosso coração. Cada irmão da nossa igreja possa estar aí também, deliciando da palavra, sendo abençoado, sendo tocado, sendo transformado e sendo renovados, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, também. Nós oramos pela vida de cada morador da nossa cidade. Invocamos o teu nome sobre cada vida, cada pessoa da nossa cidade, cada família. Ó Deus, oramos para que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos e dando força nesse momento difícil que a qual nós estamos enfrentando. Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e acreditamos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo de número 22. Nós vamos ler uns versos e vamos estar meditando na palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, verso de número 1 a seguir. Diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe a Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, cedo, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu
para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o jovem iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estende a mão sobre o jovem e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no manto. E foi-lhe Abraão, tomou o cordeiro, o carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jirê, donde se diz até o dia de hoje: no monte o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoareis e grandemente multiplicareis a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência será benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E então voltou Abraão ao seu moço, e levantando-se foram junto a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. É interessante a gente olhar essa história, uma história que aconteceu há 1400 anos antes de Cristo. Mas nós olhamos uma coisa interessante: quando Deus chama esse homem, e quando Deus chama esse homem, Deus chama esse homem no Ur dos Caldeus. Se você pegar na Bíblia, no capítulo 11 do Gênesis, versículo 31, a Bíblia diz que Terá, o pai dele, tinha morrido, mas Deus chama a Abraão. Agora Deus, ele chama ele, e Deus faz algumas condições para ele. A Bíblia diz que no capítulo 12 do Gênesis, Deus diz para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus, ele propõe a Abraão
que ele tinha que sair da sua terra. A Bíblia diz que Abraão, como obediente que era, ele obedece a Deus e sai. Sai ele, a sua esposa chamada Sarai, e também Ló, o seu sobrinho. Mas a Bíblia diz que Abraão, Deus chamou ele obedeceu. E no capítulo 13, se você pegar na sua Bíblia, a Bíblia diz que ele e Ló estão em paz. Mas a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles estão em contendas. E a Bíblia diz que ele vira e fala: nós vamos separar aqui, porque os pastores estão em contenda, brigando, e nós vamos nos separar aqui. E Abraão, ele diz: se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. E a Bíblia diz que Abraão, ele fica nos carvalhais ali de Maré. E a Bíblia diz que Ló, ele vai para as campinas ali do Jordão e estende a sua tenda até chegar em Sodoma, que é Gomorra, que era a cidade que no capítulo 19 Deus ia mandar 2 anjos ali destruir aquela cidade. Mas a Bíblia diz, no capítulo 14, Abraão continua firme, fiel a Deus, obedecendo a Deus, ajudando Ló. No capítulo 14, ele junta 318 homens e ele vai e resgata Ló, porque Ló foi preso, Ló perdeu tudo, ele vai lá e resgata. Mas no capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão, ele desanima, ele está desanimado. Ele está desanimado, mas no capítulo 16 também, ele sai daquilo que Deus havia falado com ele, e a Bíblia diz que ele cede, ele continuar no propósito. Ele ouve a voz ali da Sara, que era Sarai, e a Bíblia diz que ele deita com Agar e tem um menino chamado Ismael, que vem dos ismaelitas, os árabes, né? Então essa descendência é de Abraão, que se tornou os árabes, né? E a Bíblia diz que assim se foi. Mas a Bíblia diz que no capítulo 21 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus realiza, depois de 25 anos, Deus realiza a sua promessa na vida de Abraão. E Abraão, ele agora, como Isaac, seu filho, o filho da promessa, o sorriso, porque a palavra Isaac é sorriso. A Bíblia diz que Sara amamentou o seu filho já com uma idade avançada, mas a Bíblia diz que no capítulo de número 22, Deus, ele pede a Abraão uma coisa, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero trazer aqui 2 coisas. Primeiro, eu quero trazer que você só pode a prova e obediência. É uma das coisas mais importantes que tem. Nós só podemos passar pelas provas de Deus, ou pela prova de Deus, quando nós obedecemos a Deus. Não existe você passar pela prova daquilo que Deus coloca para você, sendo que você não obedece. E o tempo todo, se você pegar, Abraão, ele viveu até os 175 anos de idade. Abraão viveu isso aí. Está no capítulo de número 25 de Gênesis, versículo de número 7. Ele viveu. Agora, o que me chama a atenção é que quando Deus pede o seu filho, esse menino tinha aproximadamente 23 anos. Olha para você ver, então ele já estava bem familiarizado com Isaac. Ele já estava, era um filho que ele amava muito, era o filho da sua velhice, era uma promessa de Deus
que Deus havia dado, e agora Deus pede algo que ele deu. Não é uma coisa esquisita? Deus te dá algo, demora 25 anos, agora Deus te dá. Então, como nós podemos seguir, como nós podemos estar dentro de uma prova e vencer ela? Nós só vencemos a prova quando nós obedecemos. A palavra obedecer, ela é atender, é sujeitar-se à vontade de alguém, é estar dependente, é estar na dependência daquilo ali, né? É ceder, é estar na dependência. E o que é prova? Prova é o que demonstra, né, a veracidade de uma proposição de um fato. O que é prova? Prova é teste. O que é prova? Prova é um exame. E no sentido figurado, é o estado de desgosto, é dor. É isso que é prova. Mas se você acompanhar comigo, olha o verso de número 1, o que está escrito no capítulo de número 22 do Gênesis. Diz assim: sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. É interessante a gente saber que depois que passaram tempos, Deus vem a Abraão e pede a Abraão aquilo que ele mais amava. Como eu posso passar pela prova? Só obedecendo. Então, quando eu sou provado, quando Deus me prova, eu não preciso saber o que Ele quer, eu preciso obedecer. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, que Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Era uma prova. Deus não virou para Abraão e falou assim: Abraão, eu estou te falando, não. Deus vira para Abraão e ele fala que Deus provou Abraão dizendo: Abraão, lhe respondeu: eis-me aqui. E em segundo lugar, o verso 2, ele diz assim: prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que lhe hei de mostrar. A prova e a obediência andam junto. Sabe por quê? Deus agora mexe naquilo que mais era íntimo da vida de Abraão. Deus, ele pede a Abraão aquilo que Abraão já estava ligado. Era um sonho dele, era um sonho de Sara, era um sonho de Abraão. E Deus agora pede. Deus está pedindo o filho dele. Deus está falando: se você ama ele, mas será, eu vejo em Abraão aqui, apesar que ele amava Isaque, mas ele amava a Deus muito mais do que Isaque. O grande problema nosso hoje, que às vezes nós somos provados por Deus, e às vezes nós somos reprovados por Ele. Por quê? Porque às vezes Ele quer algo de nós, e nós não damos a Ele, porque aquilo passa a representar muito mais do que Deus na nossa vida. Mas a gente olha por aqui, e a gente vê que Abraão, ele recebe uma palavra que vem de Deus: eu quero o seu filho, eu quero que você sacrifica, ofereça o seu filho em holocausto.
Será que você pode fazer isso? Versículo de número 3, olha o que está escrito. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, cedo, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Olha para você ver que coisa importante. Você não vê ele questionando. Você não vê ele entrando em desespero. Mas a Bíblia diz que ele levanta cedo. Ele não fala, ó Sara, eu vou ali. Não, eu estou indo. Ele levanta cedo e vai. Ele sabe que ele está levando o filho dele, não para um sacrifício, mas para dar para Deus. Ele não está levando o filho dele para uma morte, mas ele está levando o filho dele para Deus. Então, quando nós somos provados, quando Deus começa a nos testar, nós só podemos vencer isso quando nós somos obedientes, quando nós atendemos a Deus, quando nós dependemos de Deus. Para você ter uma ideia, você pode ver que ele prepara o seu jumento e ele leva consigo os seus moços, Isaque, seu filho, e ele corta a lenha para o holocausto, e ele parte, e ele, não, eu vou, Deus está falando, eu estou indo. Querido, eu queria te falar, não importa a prova que eu enfrento, que você enfrenta, nós podemos só, como você pode enfrentar uma prova e estar convicto com Deus, como eu posso enfrentar uma prova e estar alegre, feliz, sorridente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que está. Olha o verso de número 4, diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. O que eu aprendo? Eu aprendo que ele viaja 3 dias. E agora eu imagino a mente daquele Abraão. Ele lá vai para um lugar para entregar o filho dele num sacrifício que Deus pedia. E ele está com o filho dele do lado, andando com o filho dele. E ele chega agora no lugar. O lugar que Deus tinha falado, ele chega. Ele olha para o filho dele, olha para aquele lugar. Mas em momento nenhum, Abraão, ele entra em pânico. Em momento nenhum, Abraão, ele entra no desespero. Por quê? Porque a prova não era maior do que a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós nem sentimos que estamos sendo provados. Mas quando nós começamos a desobedecê-lo, queremos dar o jeitinho brasileiro, que muitas vezes a gente quer fazer, é verdade ou não é? E a gente começa a desesperar, porque não há jeitinho brasileiro, não há jeitinho americano, não há jeitinho chinês. A obediência a Deus é quando nós obedecemos a Ele. A Bíblia diz que o verso 5 diz assim: e disse Abraão ao seu moço, aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o jovem iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Você sabe o que eu fico olhando? Abraão não via a morte de Isaque, mas ele via uma adoração a Deus. Ele estava indo e ele disse: nós vamos adorar a Deus. Agora, como é que você trata um sacrifício do seu filho como adorar a Deus? Como é que você pode olhar e falar assim: olha aqui, ó, nós vamos ali adorar? Você pode ver que Abraão, em momento nenhum, ele fala assim: olha aqui, ó, eu vou lá sacrificar o meu filho. Se você olhar no texto,
você vai ver que em momento nenhum ele fala de morte de Isaac, mas ele fala de adorar a Deus. Você sabe por quê? Porque na hora da provação, você precisa lembrar de uma coisa: eu adoro a Deus, eu vou adorar a Deus, não importa o que eu estou enfrentando, não importa quantos dias serão, não importa o que vai acontecer amanhã, não importa o que vai acontecer hoje, não importa, o importante para mim é adorar a Deus. Ele diz: nós vamos adorar e nós vamos voltar, pode ficar tranquilo que nós vamos voltar. Sabe por quê? Porque no coração de Abraão não tinha sacrifício humano, no coração de Abraão não tinha medo, não tinha questionamento, no coração de Abraão não tinha rebeldia, no coração de Abraão não tinha desespero, no coração de Abraão não tinha ansiedade, mas no coração de Abraão ele tinha um coração de adorador. Eu vou levar Isaac vai subir comigo, nós vamos adorar a Deus e vamos voltar. É isso que nós precisamos entender. Sabe por quê? Eu fico olhando, gente, que coisa bonita. Quando a gente olha, nós vamos voltar. A provação, ela passa. Por mais que ela seja pesada, ela passa. Por mais que ela seja indigesta, ela passa. Mas eu queria te falar que Deus, ele não passa. Deus é eterno. Deus, ele continua sendo Deus. Deus continua sendo amor. Ele continua. Mas a Bíblia diz que o verso 6 diz assim: tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto, e na mão o fogo, e o cutelo, e foram caminhando juntos. Verso 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Você já pensou você sendo provado? Você sabe que Deus pediu o seu filho para que ele pudesse sacrificar. Em momento nenhum Abraão ele questiona. Em momento nenhum Abraão ele vira para o seu filho e entra em desespero, começa a chorar. Olha para você ver a cena de Abraão, gente. Nós precisamos ver a cena desse homem. A cena, por isso que ele foi chamado o pai da fé. É por isso, porque nós estamos aqui, ele mata aqui. Ele mata, tem o quê? Né? Tem 2 filhos maravilhosos. Eu tenho certeza, já pensou se Deus tivesse pedido ela? Ou talvez o Veco, o Endim está aqui também. Pedir a Letícia, é verdade ou não é? Mas eu tenho certeza, irmãos, tenho o Davi está aqui, Deus pedindo o Davi. Então a gente precisa analisar isso. Em momento nenhum ele vira e fala para o filho dele. Em momento nenhum ele poderia virar e falar: meu filho, é você que é o sacrifício, é você que eu vou sacrificar. Deus me pediu esse absurdo. Deus me pediu, irmãos, nós estamos vivendo um mundo, nessa geração, que nós não aceitamos ser provados. Nós não aceitamos prova. Todas as vezes nós somos provados em coisas mínimas, nós começamos a murmurar, nós começamos a ficar desesperados. Sabe por que é? Porque nós não conhecemos Deus de verdade. Precisamos conhecer Deus de verdade. Precisamos saber, irmãos,
qual é o Deus que nós servimos. Não é um Deus, irmãos, não adianta nada você, nessa noite, começar a falar palavras de efeitos, falar que Jesus ressuscitou. Irmãos, Ele ressuscitou. O cristianismo, ele é vivo, e ele faz as pessoas ser vivas. É por isso que nós precisamos entender isso. Olha o verso de número 9. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs a lenha em ordem, amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha para você ver que coisa interessante. Ele chega no lugar e ele faz o quê? A Bíblia diz, ele edifica um altar para Deus. Ele não chegou ali com raiva, ele não chegou ali nervoso, ele chegou ali, porque quando nós obedecemos, o nosso semblante é diferente. Sabia disso? Quando você obedece a Deus, você não vê o peso da prova, mas você vê o peso da glória de Deus sobre a sua vida. Você vê isso? Então é interessante a gente saber que ele vai lá, edifica um altar para Deus. Ele edifica, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. Ali, irmãos, ele não está vendo Isaque, ali ele está vendo a sua obediência a Deus. Sabe qual é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vendo Isaque, nós estamos vendo a promessa, nós estamos vendo aquilo que Deus nos deu, e nós não queremos desgarrar daquilo mais. Querido, eu estou te falando de uma coisa, olha aqui, Deus é maior do que todas as coisas, e é isso que nós precisamos. Ah, pastor, mas eu estou em pânico. Senhor, as emissoras de televisão estão falando sobre o coronavírus. Irmãos, eu queria te falar que Cristo, ele ressuscitou, e Cristo está acima de todas essas coisas. Ah, pastor, mas e se eu morrer? Se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno, um dos dois. Se você estiver com Cristo, você vai para o céu. Se você não tiver, você vai para o inferno. Não tem escapatório. Mas o que acontece? A Bíblia diz, verso 10, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Olha para você ver, quem obedece, vai até o fim. É verdade ou não é? Ele foi até o fim. Ele foi para matar Isaque mesmo. Ele não estava brincando. Ele queria, ele foi lá e levantou o cutelo para sacrificar Isaque. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos loucura por Deus. Nós fazemos loucura por Deus. Tem gente que não faz loucura por amor, por ser humano dessa terra. Você tem que fazer loucura por Deus, irmão. Fazer loucura por Deus. E o que ele fez? Mas a Bíblia diz, o verso 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Olha para você ver, ele lá ia sacrificando o seu filho, e a Bíblia diz que ele, o anjo grita, brada do céu, a Bíblia diz que ele obedece. Ele obedece, eis-me aqui. Por quê? Porque a voz de Deus é muito maior do que a minha vontade. A voz de Deus, se você conhece a voz de Deus, você não vai querer fazer a sua vontade. O grande problema hoje é que talvez nós não estamos conhecendo a voz de Deus. Quando você conhece a voz de Deus, a sua vontade, ela não prospera, ela não continua.
A Bíblia diz que o verso 12 diz assim: então disse o anjo: não estenda a mão sobre o jovem e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Olha para você ver que coisa interessante. Olha para você ver. Ele diz: agora eu sei. Agora eu sei. Sabe por quê? Porque você me teme. Sabe por quê? O tempo todo ele não tinha medo de sacrificar Isaac. Mas o tempo todo Abraão tinha temor de Deus no coração. Sabe qual a diferença nossa? Que o tempo todo nós temos medo de entregar o Isaac, mas não temos temor de Deus no nosso coração. Então nós precisamos fazer como Abraão. O tempo todo Abraão, ele tinha temor de Deus no coração, mas ele não tinha medo de entregar Isaac. E é isso que nós precisamos entender. E ele disse, o verso 13: nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no manto, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Sabe qual a diferença de Isaac por Jesus? Que Isaac não morreu, mas Jesus morreu. Isaac foi substituído por um cordeiro, e aquele cordeiro era o símbolo de Cristo. Era Cristo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando ele olha, Isaac é substituído pelo cordeiro. Deus não queria sacrifício de Isaac. Deus queria a obediência de Abraão. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Deus quer de mim e de você obediência. Deus quer que eu e você obedeçam. Por mais que a prova ela seja grande, por mais que a prova ela seja pequena, por mais que a prova ela seja em qualquer lugar que a gente estiver, Deus não quer matar a gente. Deus, Ele quer a nossa obediência. O verso de número 14: pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jirê, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha para você ver, aquele monte que era do sacrifício, se tornou o Senhor proverá. Sabe o que eu aprendo aqui? A prova, ela anda com obediência. Porque não adianta eu falar assim, eu estou obedecendo, está nada. O medo muitas vezes está falando mais alto. Às vezes, o jeitinho brasileiro quer falar mais alto. As precipitações, muitas vezes quer falar mais alto. O que acontece? Ele foi até o fim. Deus mudou aquele lugar. Todas as vezes que você vai a Israel, quando você sobe no Monte Moriá, está ali, ó, Deus proverá. É ali, Deus proverá. Deus não queria Isaac, Deus não quer nada de nós, Deus quer obediência. Deus quer que você dependa dEle. Eu não sei como você está,
Eu não sei o que Deus está te provando, está te testando. Eu não sei o estado que você está de desgosto, de dor. Eu não sei. Mas mesmo assim nós devemos adorar a Deus. Mesmo assim nós devemos glorificar a Deus. Mesmo assim nós devemos exaltar a Deus. Mesmo assim nós devemos nos alegrar em Deus. É isso que nós precisamos entender. Verso 15 diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí, agora Deus vai cumprir o que Deus tinha para Abraão. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão. Olha para você ver que coisa interessante. De prova vem a vitória de Deus na nossa vida. Agora, o que tem que acontecer? Nós precisamos ser aprovados por Ele. Você sabe, o mundo hoje, o Brasil, está vendo qual a qualidade que nós somos como cristãos. O pessoal está olhando para nós e vendo que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Será que as pessoas da nossa cidade estão vendo um povo cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da maravilhosa? Só os seus vizinhos, os meus vizinhos, estão vendo entusiasmo na nossa vida? Ou será que as pessoas estão olhando para nós e vendo um bando de pessoas medrosas, com incerteza, pensando o que vai ser de nós? A economia, irmãos, nós não dependemos de economia, nós não dependemos do presidente da república. Antes que o Jair Bolsonaro ele existisse, ele só existe porque Deus fez ele existir. E é isso que nós precisamos entender. Irmãos, às vezes nós estamos confiando no ser humano, no homem. Nós estamos querendo fazer que o homem, irmãos, o homem não pode fazer nada. E nós vimos agora, irmão, quem tem dinheiro está passando, está com medo. Quem não tem dinheiro tem medo também. Quem tem muita saúde tem medo. Quem não tem saúde também tem medo. Todo mundo está com medo. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele está sempre no controle de todas as coisas. E Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de presidente. Deus não precisa de economia. Se Deus quiser acabar com esse coronavírus, Deus acaba. Mas se Deus não quiser acabar, Deus fortalece eu e você para a gente ser provado, mas aprovado por Ele. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos entender isso. Então a Bíblia diz que o verso 17, nós estamos encerrando, diz assim: que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Se você é um crente em Abraão, eu sou crente em Abraão. Sabe por quê? Deus está falando aqui: Abraão, todo mundo em você, nós vamos ser abençoados. Irmão, nós não somos abençoados pouco, nós somos abençoados grandemente. Deus nos abençoa grandemente. Sabe por quê? Porque um homem obedeceu a sua voz. Deus. Olha o verso
de número 18. E em tua descendência será bendita. Olha para você ver. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você já pensou? O tempo todo, Abraão, ele está ouvindo a voz de Deus. Agora eu te pergunto uma coisa: quem que você está ouvindo? A voz de Deus? Você sabia que eles falam provérbios aí, que esse agora não tem nada a ver? Olha o que eles falam: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, isso tem nada a ver, irmão. Voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Tem esse negócio de voz do povo. A voz do povo é a voz. Não diz isso não, irmão. Isso é papo furado. Agora, a voz de Deus é a voz de Deus. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Que voz que você tem ouvido? O tempo todo, Abraão, ele está ouvindo a voz de Deus. Ele não está apegado a Isaac. Ele não está ali pensando que Isaac não pode morrer. Você já pensou um negócio desse? E aí eu estou falando, irmão, de um filho dele. Filho da velhice, filho da promessa. Deus tinha dado. Então não estou falando, irmão, de um corona. Estou falando de corona, não. Estou falando de um filho. E eu queria te falar, nessa noite nós vamos orar agora. Prova, todos nós vamos passar por ela. Agora eu queria saber, será que nós vamos ser aprovados ou reprovados por Deus? Eu queria te fazer uma pergunta para nós, porque eu faço parte dessa geração. O que Jesus está vendo em nós agora? Todos nós. Ele está olhando para nós e falando assim: eles estão passando pela prova. Ou ele está falando: não está passando. Qual é o pensamento de Jesus para nós dessa geração? O que ele está falando comigo e com você? Será que a morte está falando mais alto? O desespero está falando mais alto? A economia do país está falando mais alto? As emissoras de televisões estão falando mais alto? Da pandemia? O pânico está falando mais alto? O pico do coronavírus está falando mais alto? Ou será que Deus está nos aprovando? É isso que nós precisamos entender. Convido você agora para a gente orar. O tema, qual é o tema, pastor? Prova e obediência andam junto. Prova e obediência andam junto. Não existe prova, vencer prova sem obediência. Não existe. Pastor, o senhor está pregando isso para quem? Primeiro para mim. Primeiro para mim, irmão. Primeiro para mim. Depois, quem quiser pegar essa palavra, pega. Amém? Mas primeiro é para mim. Eu preciso dessa palavra. Precisava dessa palavra. Sabe por quê? Porque em todo momento nós vamos ser provados. Sim ou não? Todo momento. Mas será que em todo momento nós vamos ser aprovados por Deus? Vamos orar. Convido você, na sua casa, aqui na igreja, para orar comigo. Vamos orar, vamos falar com Ele. Ele está aqui nessa noite. Nós comemoramos esse dia, a ressurreição dele. Não foi? E aqui nós falamos
que Isaac não morreu, mas Jesus morreu, mas ressuscitou. Vamos orar, vamos falar com Ele. Queria que você orasse comigo agora. Todos orando, vamos orar. Vamos falar com Ele. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos ter obediência àquilo que Ele está falando com a gente. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, ouvimos a Tua palavra, a palavra do Senhor, que mexe com nós, porque nós sabemos, ó Deus, que em meio toda aquela prova, Abraão obedeceu o Senhor. E ali, Senhor, o Senhor pediu o filho dele, o único filho. E o Senhor frisou muito bem: eu quero o seu filho. Eu quero Isaac. Eu quero ele. E ele, em momento nenhum, Senhor, ele questionou com o Senhor. Em momento nenhum, ele ficou com raiva. Em momento nenhum, ele ficou com medo. E eu oro por essa pessoa. Oro pela minha vida. Oro pela vida de cada um que está nos assistindo, nas suas casas, que seja em Conceição, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, em qualquer lugar, quem sabe até fora do Brasil essa pessoa está nos assistindo nesse momento, porque isso pega, isso vai para o YouTube, então isso tem uma proporção muito grande. Nós oramos também por aquelas pessoas que depois vai assistir, que não está assistindo agora, mas vai assistir depois. Nós oramos, Senhor, não estamos falando aqui que sou melhor, que somos melhores, não. Nós estamos aqui para ser admoestado pelo Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para que o Senhor trabalhe na nossa vida, fortaleça a nossa fé, renova a nossa esperança. Senhor, nós queremos, ó Deus, andar com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, não andar com desespero. Nós não queremos andar, ó Deus, com medo. Não queremos andar com ansiedade. Não queremos andar com as preocupações. Não queremos andar, ó Deus, com a covardia. Não queremos, ó Deus, deixar que a mídia venha ser pregadora para nós. Mas nós queremos voltar para a palavra do Senhor. Nós queremos voltar para aquilo que o Senhor é na nossa vida. E nós queremos, ó Deus, ser cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça. Nós não queremos apenas pregar, mas queremos viver aquilo que nós estamos pregando. E agora, Senhor, é hora dos pastores do Brasil, do mundo, viver fé. É hora de nós vivermos aquilo que nós pregamos nos púlpitos. E é isso que nós precisamos entender. Senhor, renova nós, traz um renovo sobre nós. Ó Deus, nos fortalece. Queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Queremos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós e não vê que nós estamos, ó Deus, vivendo, ó Deus, o egocentrismo, o orgulho, ó Deus, a falta de fé. Mas nós queremos viver, ó Deus, a Sua palavra. Ensina nós obedecermos a Sua palavra. Nós queremos obedecer o Senhor. Não deixa a gente olhar para as provas. Não deixa que as provas sejam maior do que o Senhor, mas que o Senhor seja maior do que as adversidades, do que os problemas, do que as dificuldades, do que as provações. Faça isso em nós, Senhor. Deus, nós oramos
por cada um que ora comigo agora. Oramos pelos nossos irmãos da igreja. Pedimos ao Senhor que venha fortalecer cada um dos teus filhos. E em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos estar forte na tua presença e não olhar, ó Deus, para aquilo que está acontecendo, mas olhar para o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos guarda a cada dia, guarda debaixo da sua proteção. Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração. Eu espero você na terça-feira, um culto maravilhoso. Convide pessoas, segue nós lá, né, no YouTube, né, também no Instagram, né, também no Facebook, né. Convide pessoas para ser abençoada, e eu tenho certeza disso, tá bom? Nós estaremos aqui na terça-feira, se Deus assim quiser que a gente possa estar aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor por ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti, e conceda sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.